Olá, meus grandes e eternos amigos do oitavo ano, vamos a mais uma aula aqui. A última que eu fiz foi sobre os termos ligados ao nome, agora eu vou falar sobre os termos ligados ao verbo. Repita aí os termos ligados ao verbo. E para isso vou fazer a mesma coisa que fiz na aula anterior, ou seja, vou fazer vocês seguirem o meu raciocínio por meio da apresentação desses slides aqui, cujo título é Tchanan! Termos ligados ao verbo, apresentado por quem? Pelo professor Dr. Everaldo Nogueira. Bora nós! Qualquer dúvida, por favor, mandem lá pelo site da escola, estarei assim ansioso para escutar as dúvidas de vocês, tá bom? Quais são então os termos ligados ao verbo sobre os quais eu vou falar aqui? Serão o adjunto adverbial, o objeto direto e o objeto indireto. Alright, meu povo? Yes! Bora lá para a primeira tela então, falando sobre adjunto adverbial, do mesmo modo que na outra aula eu fui começando pela definição, nessa daqui eu também vou começar pela definição. Olha só. Adjunto adverbial é o termo da oração, então a gente quando fala de oração está falando de análise sintática, né? Voltando, adjunto adverbial é o termo da oração que se liga, ele está ligado, então, presta atenção, ao verbo, ao adjetivo ou ao advérbio. E para quê? Ele serve para indicar uma circunstância de que, my brother? De tempo, de lugar, de modo, de intensidade, de negação, de finalidade, de assunto, de preço, de consequência, de uma infinidade de situações que o advérbio ou o adjunto adverbial é capaz de expressar. Por exemplo, nesta oração aqui, ó, na escola fala-se muito pouco sobre o que as crianças pensam espontaneamente. Onde é que se fala muito pouco sobre o que as crianças pensam espontaneamente? Na escola. Na escola, então, não é complemento do verbo, certo? Eles não estão falando sobre a escola. Eles estão na escola falando sobre alguma coisa. Então, cuidado para não fazer essa confusão aí que normalmente as pessoas fazem. O termo na escola aqui ó, expressa o lugar onde se fala muito pouco sobre o que as crianças pensam espontaneamente. Se ele expressa um lugar onde uma ação acontece, ele é uma circunstância de lugar. Diferentemente do que a gente vê aqui ó, na oração de baixo, depois de refletir, uma menina ergueu a mão. Tudo isso, né, não só depois, mas depois de refletir, é uma circunstância de tempo, é um adjunto adverbial de tempo, ok, meu povo? Tudo isso expressa aí uma circunstância de tempo. Então, o que é o adjunto adverbial? Primeiro, é aquilo que você aprendeu até ano passado e chamava de advérbio. Só que advérbio é o nome que eu dou para a mesma palavra ou para a mesma expressão numa análise morfológica. Como a gente está lidando aqui com análise sintática, eu vou chamar de adjunto adverbial. Belezura? Fui claro? Então você vai ter adjunto adverbial de tempo, adjunto adverbial de lugar, adjunto adverbial de modo, de intensidade, de negação, de finalidade, de tudo mais que vier pela frente que esteja servindo de circunstância para um verbo, para um adjetivo ou mesmo para um outro advérbio. Belex? Yes! Então vamos seguir para mais um, no caso, objeto direto. Olha só a definição que eu coloquei. Objeto direto é o termo da oração que completa o verbo transitivo direto, joia? Que muitas vezes nós chamamos de VTD, sigla para verbo transitivo direto. Agora, o que é mais importante é que esse termo completa o verbo sem a mediação de uma preposição, sem a mediação de uma preposição. Para saber se ele pede ou não preposição, faça aquele raciocínio. Qual raciocínio, Mr. Ever? Me ajude a lembrar, está aqui embaixo, ó,
A prática estimula a aprendizagem. Qual é o verbo? É o verbo estimular. Aí você monta o raciocínio. Ó. Quem estimula, estimula algo ou estimula alguém. Que beleza! Perceba, ó, estimula algo. Estimula alguém. A ligação entre o verbo e o objeto é completa, direta ao estimular algo, estimular alguém. Não tem nada entre o verbo e o algo ou alguém, certo? Então, estimula a aprendizagem. Estimular é um verbo que se liga ao seu complemento sem o auxílio de uma preposição. Portanto, ele é um verbo transitivo direto. Vocês que são pessoas espertas, inteligentes, perspicazes, pertinazes, safas, pessoas ultra smart, já perceberam que um verbo transitivo direto tem como complemento um objeto igualmente direto. Belezura? Para saber, monta o raciocínio lá. Ó. O verbo transitivo direto pede objeto direto. Como é que eu sei que ele é transitivo? É muita informação, professor. Fala devagar. Yes. Se você encontrar uma oração como essa, a prática estimula a aprendizagem, pega o verbo estimular e monta este raciocínio. Quem estimula, estimula algo. Escuta a parte, estimula algo. Ou quem estimula, estimula alguém. Escute a parte, estimula alguém. Entre o verbo estimular e o algo ou alguém não havia nada. Quer dizer que a ligação era direta. Portanto, o verbo era transitivo direto e o seu complemento um objeto direto. Simples assim, my people. Vamos ver então o famoso objeto indireto. Isso aqui não tem nada a ver com os objetos voadores não identificados, viu? Os OVNIs, por favor, não tem nada a ver. O que é um objeto indireto? É também um termo que complementa o sentido de um verbo transitivo indireto. V, T, I. Só que agora com mediação de uma preposição. VTI, com, VTI, com, VTI, com, VTI, com. Ah, você achou que tinha enganchado a minha fala em algum galho? Errou profundamente. O que eu quis fazer foi você gravar o termo VTI com, VTI com, VTI com. Ou seja, verbo transitivo indireto com preposição. Vamos exemplificar. Na formatura, ele lembrou-se da faculdade. Olha só, quem se lembra de alguma coisa. Lembrou-se da faculdade. Explica melhor, Ever. Lá atrás, na oração anterior, nós tínhamos um exemplo que era com o verbo estimular. Na prática, estimula a aprendizagem. Eu pedi para você montar um raciocínio. Quem estimula, estimula algo. Certo? Aí você percebeu que entre o estimular e o algo não tinha nada, era, portanto, um verbo transitivo direto e o seu complemento, um objeto direto. Faça o mesmo raciocínio com o verbo lembrar-se. Quem se lembra de algo. Percebeu? Quem se lembra de algo. Quem gosta, gosta de algo. Quem insiste, insiste em algo. Quem confia, confia em algo. São verbos transitivos indiretos, que terão como complemento um objeto indireto também. Beleza, gente? Fui claro? Muito bom. Falei de 3 coisas. Falei dos adjuntos adverbiais, falei dos objetos diretos, falei dos objetos indiretos. Bora ver um exercíciozinho aqui para a gente aplicar isso que foi falado? Yes, professor, por favor, bota o exercício aí para a gente fazer. Ok, vocês mandam e eu obedeço. Vamos lá. O exercício é para vocês classificarem aí os termos, né, que vão aparecer. Talvez facilite para você se eu grifar aqui os termos. Vamos fazer isso então. É possível, Ever? Claro que é. Por vocês eu faço tudo. Olha lá, grifado aqui o termo ao professor. Na de baixo eu quero que vocês classifiquem o termo de sua ajuda. Na C, eu quero que vocês classifiquem o termo com suas ideias. E na D, eu quero que vocês classifiquem o termo do
passeio. E por último, gostaria que vocês classificassem o termo da manhã, mas só isso? Não. Vejam só, vou colocar em vermelho aqui para vocês perceberem que também é um termo para ser classificado, tá bom? Entregamos o livro ao professor. E aqui também, deixem-me ver, só vou deixar em vermelho e vou tirar então o grifo daqui, que senão vai ficar muita coisa para todos vocês. Ok. Tá bom, meu povo, então vamos lá. A classificação de cada um desses termos aqui vou abrir para vocês, beleza? Entregamos o livro ao professor. Vou colocar outros parênteses aqui para vocês também poderem preencher direitinho aí ao lado cada vez que houver dois termos, né, que são na primeira e na última. Aê, grande Ever, bora lá. Abrindo aqui então, yes, entregamos o livro ao professor, olha só. O livro é um complemento do verbo entregamos, e no caso aí vocês podem perceber que o termo o livro não começa com preposição. Veja como é importante o conhecimento de morfologia, né, de análise morfológica, para entender a análise sintática. O é um artigo, não é uma preposição. Se esse complemento começou sem preposição, é sinal de que ele é um complemento direto, no primeiro aqui você põe o, de. No segundo, ao professor, você tem um complemento do mesmo verbo, né, entregue, só que começado com preposição. Se é complemento de verbo e começa com preposição, este é um objeto indireto. Então, voltando aqui à nossa classificação, eu teria o livro como objeto direto e ao professor como objeto indireto. Por gentileza, tentem resolver aí o segundo exercício enquanto eu tiro os parênteses aqui de baixo, que só tem uma coisa destacada, não tem duas. Tá maluco, Mr. Aver? Vamos lá. Necessitamos de sua ajuda. Como é que vocês classificariam esse termo de sua ajuda? Simples, simples. Percebo que ele começa com preposição, então um complemento de verbo que comece com preposição só pode ser um objeto indireto, belezura? Agora, na de baixo, não concordo com suas ideias. Vou fazer silêncio por 5 segundos para você conjugar não, para você classificar sintaticamente o termo com suas ideias. Vejam lá, 5 segundos, hein? Qual é a classificação do termo com suas ideias na oração? Não concordo com suas ideias. 5, 4, 3, 2, 1. Acabou o seu tempo. Você percebeu que é um complemento começado com preposição. Lembra? VTI com. VTI com significa que aqui eu tenho um objeto indireto. E aqui, olha só, hein, na letra D, gostamos muito do passeio, um complemento começado com preposição e é complemento de verbo. Yes! Eu tenho aqui então um objeto indireto. Agora, cuidado com a nossa última oração. Aprecio a brisa da manhã. Esse a brisa, com toda certeza, complementa aprecio. E aprecio é um verbo transitivo direto. Por quê? Quem aprecia, aprecia algo. Então, aqui, a brisa é um objeto direto. Retomando, ó, objeto direto, objeto indireto, objeto indireto, objeto indireto, objeto indireto, objeto direto. Não pense que da manhã vai ser um objeto indireto, hein? Porque ele está ligado à brisa, ok? Não é um complemento de um verbo, por isso que eu tirei, tá bom, gente? Da manhã aqui não é objeto indireto. A frase não é aprecio da manhã, é aprecio a brisa da manhã. Então esse termo da manhã ele está relacionado à brisa.
não é, portanto, o complemento de um verbo. Yes! Último exercício para vossas majestades, reconheça aí os adjuntos adverbiais, vambora! Adjuntos adverbiais, está aqui, ele permaneceu muito calado. Eu tenho o adjunto adverbial muito, que está aqui, ó, é um adjunto adverbial de intensidade. Na de baixo, amanhã não iremos ao cinema. Tem 3 adjuntos adverbiais. Tem o amanhã, adjunto adverbial de tempo, o não, que é adjunto adverbial de negação, e o ao cinema, um adjunto adverbial de lugar. Yes! Letra C. Ontem, yesterday. Oh, my troubles seem so far away. Canta não, Heber, canta não. O menino ontem cantou desafinadamente. Aqui eu tenho 2 adjuntos adverbiais. O primeiro deles é o ontem, adjunto adverbial de tempo. E o segundo é o desafinadamente, um adjunto adverbial de modo. É o modo como ele cantava. Letra D, tranquilamente realizou-se hoje o jogo. Aqui eu tenho 2 adjuntos adverbiais. O primeiro é um de modo, tranquilamente, e o segundo é um de tempo, hoje, today. Hoje é o dia, quase posso tocar o silêncio, a casa vazia. Chega de cantoria, último exercício. Ela falou calma e sabiamente. Aqui eu tenho 2 adjuntos adverbiais de modo, calmamente, sabiamente. E assim nós encerramos mais esta aula agora falando de adjuntos adverbiais, objetos indiretos e objetos diretos, que são termos que complementam os verbos, como vimos aqui. Belezura, meu povo? Então deixo a vocês aí meu enorme abraço e minha grande saudade de todos vocês. Tchau, tchau.